Sejam bem-vindos a esta celebração ao nosso Deus. Adorem ao Senhor, adorem no esplendor da sua glória e majestade. Proclamem que o Senhor reina sobre todo o universo. É o Senhor sobre toda a criação. Que Ele derrame sobre os lares de nossa igreja nesta manhã as mais ricas bênçãos dos céus. Que o Senhor derrame sobre os nossos amigos, irmãos em Cristo Jesus e amigos do Evangelho que nos ouvem, bênção e salvação. Ouçamos o pastor Marcos Braga cantando conosco, ou cantemos com ele. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão, sim, és Tu, sim, és Tu. Santo, 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 Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguer minhas mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Amém. Ele é santo. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, fazer algumas recomendações. Na verdade, quero agradecer o empenho, a dedicação, o cuidado de cada um que está trabalhando para que essas transmissões possam acontecer. A recomendação que faço é que a igreja esteja orando em favor desses queridos. Eles também têm famílias, têm preocupações, e que os irmãos estejam orando para que tudo possa estar correndo bem, tranquilo, e que eles possam continuar servindo ao Senhor, ajudando-nos neste momento difícil em que toda a nossa cidade, o nosso estado, o país e o mundo está atravessando. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de tê-los trabalhando e pela oportunidade que temos de estarmos transmitindo com eficiência os trabalhos de nossa igreja. Quero informar a igreja que tenho recebido inúmeros elogios de colegas e irmãos, alguns que estão distantes em outro estado, que estão sendo abençoados. Irmãos do Paraguai que têm acompanhado dominicalmente os nossos cultos e têm se comunicado conosco falando de como estão recebendo com clareza os nossos cultos. Isto graças ao empenho e ao envolvimento dos irmãos aqui da igreja. Quero nesse instante passar ao ofertório. Inicialmente, quero agradecer aos irmãos pela dedicação, pelo carinho, pela atenção, pelo cuidado, pelo zelo em estarem contribuindo dominicalmente para que o nosso trabalho possa continuar sendo realizado, a obra do Senhor possa ser realizada. Continuo pedindo as orações da igreja em favor da nossa convenção e das dificuldades que as igrejas estão tendo em estar contribuindo com a convenção para que ela possa também cumprir com suas obrigações, especialmente com os funcionários do escritório e, enfim, com toda a máquina administrativa da Convenção Batista Carioca. Orem em especial
pelo pastor Newton, que tem sobre seus ombros a responsabilidade de fazer funcionar a máquina administrativa. Não esqueçamos desses queridos, nós fazemos parte, somos parte integrante, vibrante da Convenção Batista Carioca. Então, os problemas da convenção são problemas de nossa igreja e preocupação para a nossa igreja. Quero ler o texto para este momento do ofertório. Tragam seus dízimos, suas ofertas e entregai ao Senhor para uso em sua obra. Ofertai com alegria, porque Deus ama ao que contribui com alegria. Oremos. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade, o privilégio de estarmos reunidos como igreja nesta hora, cada um em seus lares, cada um refugiado, Senhor Deus, no recinto de suas casas, mas estamos, ó Pai, unidos em um só propósito nesse momento, de adorarmos e glorificarmos o Teu santo nome. E nesta hora, ó Pai, com muito carinho, com muito amor e dedicação, consagramos estes valores propostos em nosso coração, alguns que estão separando nesse instante em suas casas. Nós te agradecemos, ó Pai, pela provisão, pelo Teu cuidado para conosco e pela oportunidade, ó Pai, de estarmos contribuindo com a Tua obra. Recompense, Senhor, o Teu povo, dê porção dobrada da Tua graça, de prosperidade, que se cumpra, Senhor, na vida de cada um, a promessa da Tua palavra em que as suas dispensas estariam repletas. Que isto se cumpra, Senhor, na vida daqueles que nesse instante estão separando esses valores para o Teu reino. Abençoe aqueles, ó Pai, que estão impedidos de contribuírem por não terem como contribuir. Que o Senhor possa também abrir portas para eles, ajudando-os, ó Pai, a, no futuro muito próximo, poderem viver a emoção desse instante, de estarmos contribuindo para o Teu reino. Louvamos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Senhor, não te vais, pois o dia declinou e a treva me assaltou. Se vais com o sol, toda noite vou sentir em minha alma cair. Tu sabes, pois assim provaste no jardim o horror da escuridão. Só ficarei aqui esperando por ti na negra solidão. Senhor, não te vais, pois o dia declinou e o ocaso se apagou. Mas ouço do céu cada estrela murmurar que o sol há de voltar. Porque comigo estás, para mim vencerás a treva, a dor e o mal, deixando a mágoa vã,
saudarei amanhã no hino triunfal. Deixando a mágoa vã, saudarei amanhã num hino triunfal. Irmãos, neste instante tenho a alegria e o imenso prazer de trazer para vocês o pastor José Rodrigo. Ele estará com a palavra nesta manhã. Orem por ele e pelo ministério dele, pela família dele. Que Deus possa estar abençoando você, pastor José Rodrigo. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. E o título da nossa mensagem de hoje é Batalha Espiritual. Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia em Daniel 10, vamos ler do 1 ao 21, vamos contextualizar o que estava acontecendo na vida de Daniel para compreendermos melhor a leitura que nós vamos fazer agora. Meus irmãos, o primeiro ponto de extrema importância que precisamos entender é que Daniel era uma pessoa comum. Era um homem comum, assim como eu e você e qualquer pessoa que você pode estar se lembrando agora. Daniel era uma pessoa tão comum quanto qualquer um de nós que existe. Ele era um jovem crente que se deparou com uma situação muito complicada, né? Daniel vinha de uma família muito boa, né? Lá no início do livro de Daniel, no capítulo 1, deixa implícito que ele era um descendente de Davi, né? Então, ele era alguém da família real, né? E era um descendente da tribo de Judá. Então, aqueles que têm aí um interesse maior nos assuntos bíblicos sabem que quando se diz que alguém é descendente da tribo de Judá, é porque essa pessoa tinha uma certa importância para a sociedade daquela época. Então, uma pessoa comum, um jovem comum, um homem assim como eu e uma pessoa comum que todos nós conhecemos, ele viu o seu país sendo invadido e destruído por uma outra nação, né? E como se não bastasse, ele foi levado prisioneiro para esse outro país, né? Não só Daniel, mas todas as pessoas daquela época que tinham um certo nível de instrução, né? A Babilônia, o país que invadiu o Reino do Sul, Israel, ele tinha essa prática de invadir outras nações e pegar para eles aqueles que tinham mais estudos, né? Essa prática da Babilônia, de levar os mais instruídos, ela é uma prática antiga, mas que dura até hoje, né? Basta você perceber como os países mais desenvolvidos vivem assediando aquelas pessoas que possuem uma boa graduação, os mestres, os doutores, os grandes artistas, para irem morar fora do seu país, de modo que o progresso aconteça somente lá e não aqui, né? Então, uma prática babilônica, mas que ainda acontece hoje em dia pelas grandes potências que existem atualmente. No caso de Daniel, ele infelizmente não foi convidado, né? Ele foi capturado. Então, foi bem pior do que hoje em dia, mas o contexto se torna o mesmo. Mas havia um detalhe muito importante na vida de Daniel. Deus era com Daniel. Deus estava com ele. No capítulo 1, por exemplo, do livro de Daniel, nós vamos ler o capítulo 10, mas apenas para contextualizar, nós vemos que assim que Daniel chegou na Babilônia, ele foi inscrito em uma espécie de vestibular, né? Ele e seus amigos, eles foram aprovados, né? Ganharam o direito de ingressar na Universidade da Babilônia, né? Na Federal da Babilônia, e ganharam uma bolsa de estudos, ainda ganharam o direito a um alojamento com direito a almoço e janta no Palácio do Rei, né? Então, olha só que beleza, Deus era com Daniel. Mas Daniel e seus amigos, naquele tempo, eles perceberam que naquela nação
em que eles foram, para a qual eles foram enviados, o conceito de certo e errado era totalmente contrário ao que a lei de Deus determinava, né? E eles tiveram muitos problemas em relação a isso, né? Então o livro de Daniel, para a gente já entrar de fato no assunto, ele é dividido em dois pedaços, né? Daniel de 1 a 6, capítulo 1 ao capítulo 6, ele narra um pouco da história de Daniel e de seus amigos, mostra todos esses fatos detalhados, né, que eu estou só resumindo, mas mostra lá o episódio da fornalha de fogo, né, o livramento que eles tiveram, a cova dos leões e outros eventos fantásticos que aconteceram. E nessa parte inicial do livro, né, mostra que Daniel, ele embora não fosse um sacerdote, né, ou um levita, ele começou a ser usado por Deus em diversas ocasiões para interpretar sonhos e ter muitas visões. Né, e na segunda parte do livro, entra justamente na parte dessas visões proféticas que Daniel teve. Então, ele, embora não fosse um sacerdote, um levita, alguém que lidasse com essas coisas, ele de fato passou a exercer uma espécie de profetismo, né? Tanto que ele é conhecido como profeta Daniel. E uma curiosidade muito interessante acerca desses capítulos, né, do 7 ao 12, é que no capítulo 12, no finalzinho lá do livro de Daniel, mostram uma curiosidade, né? Mostram os livros que foram selados até os fins dos tempos, né? São os livros que aparecem lá em Apocalipse 5, olha que interessante, né? Esses mesmos livros selados que Daniel viu, eles aparecem lá no Apocalipse de João sendo abertos pelo Senhor Jesus Cristo, né? E a ruptura desses selos causa um grande rebuliço no céu, né? As criaturas celestiais lá em Apocalipse mostram que elas ficaram assim, de fato impressionadas com aquele momento que está no nosso futuro, né? Um momento profetizado ali, mas que acontecerá ainda no nosso futuro, mostram que havia muita apreensão, né, quanto à abertura destes selos que Daniel viu há tanto tempo antes da revelação que foi feita a João. Então, meus irmãos, vamos lá. Recapitulando, Daniel, né, que começou uma carreira como um jovem, né, prestando vestibular para ganhar uma bolsa no exterior, né, teve um vislumbre de como seria o Apocalipse que João descreveu. E também mais uma curiosidade sobre Daniel. As últimas palavras de Daniel no seu livro registram uma pergunta. Então, guarde isso. A última coisa que Daniel falou na Bíblia foi uma pergunta, né? Ele viu tudo aquilo acontecendo, todas aquelas visões proféticas sobre os tempos do fim, e ele perguntou para o anjo, está lá em Daniel 12, diz assim, qual será o resultado disso tudo, né? Mas, infelizmente, o pobre do Daniel, ele tomou uma invertida do anjo, né? Como diz aí a juventude. O anjo diz para ele, olha, Daniel, essas palavras foram seladas, né? E então, se você ficou aí curioso para saber a relação que existe entre Daniel e o Apocalipse de João, você acesse depois aí no canal da igreja, os cultos de quarta-feira, com o pastor Jonanias, que está explicando isso com muito mais propriedade do que eu, com muito mais clareza, né? E é muito interessante ver a relação desse texto que nós vamos ler agora com o Apocalipse de João. Então fica o convite para você acessar o canal da igreja e dar aquela olhadinha para te abençoar. Mas vamos então, meus irmãos, feita essa introdução, ler então Daniel 10, de 1 a 21. Vamos lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão.
Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. Versículo 16. Então, um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse: você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Bom, meus irmãos, não fechem aí as suas Bíblias, pois nós voltaremos ao texto para tirarmos algumas dúvidas que podem surgir ao longo aqui da nossa leitura e explicação do texto. Mas vamos orar antes, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento da palavra. Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é quem cuida de nossas vidas. O Senhor sabe que nós nada podemos fazer sem o Senhor. Então pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar no entendimento da Tua palavra, Deus. Fala conosco, muda a nossa vida, Deus, nos dê palavras de esperança, palavras de conforto àqueles que sofrem e nos ajude, Deus, a cada dia sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus, Pai. E é em nome dele que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a Bíblia a todo momento nos alerta para o fato de que existe um mundo que está além da nossa capacidade humana de percepção, né? De Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, nós vemos sinais de alerta, verdadeiros sinais de alerta que nos advertem sobre esta realidade, que embora nós não vejamos, ela é muito presente e interfere diretamente na nossa vida. Para tornar aqui a nossa conversa um pouco mais compreensível, vamos usar aqui um exemplo de um computador, que eu creio que vai nos facilitar bastante. Irmãos, o computador, por exemplo, quando você o liga e começa a utilizá-lo, ele não se resume somente àquela telinha que você consegue ver, né? Não só o computador, mas um smartphone, possivelmente o aparelho que você está usando agora, ele não se resume somente àquilo que você consegue ver na tela, né? Por detrás daquela tela, por detrás de cada ação que você toma, ou que nós tomamos ali no computador, existem códigos e códigos sendo processados, sinais elétricos, números, muitos processamentos que acontecem. Isso acontece de um modo que, se nós pudéssemos enxergar além da tela do computador, nós veríamos aqueles códigos e veríamos coisas muito esquisitas, né? Coisas muito estranhas que não fariam o menor sentido para nós. Então, cabe a nós entendermos que
aquilo que nós vemos na tela de um equipamento eletrônico, existem outras telas invisíveis por ali que comandam e interferem diretamente na tela que você consegue ver. Né? O que significa isso? Onde eu estou querendo chegar, meus irmãos? Significa dizer que um programa de computador, lembrando que isso é só um exemplo, eles rodam sem você ver, mas determinam o que vai acontecer naquilo que você vê. Determinam na tela visível do seu computador, do seu smartphone ou de qualquer dispositivo que possibilite essa interface visual. Para ilustrar mais uma vez, eu posso citar um outro exemplo que nós estamos vivendo agora nessa condição de pandemia, não é, por causa do Covid-19. Nós estamos lutando, né, contra um inimigo invisível, né, esse vírus, o Covid, que a título de curiosidade, o nome do vírus é Corona. O Covid significa co de corona, vi de vírus, e o 19, né, do ano de 2019. Mas então o coronavírus está por aí flutuando, está presente aí em muitos lugares, mas nós não conseguimos vê-lo. Né? Imagine, né, como seria bom se desenvolvêssemos uma tecnologia, possivelmente um óculos, capaz de enxergar o coronavírus. Né? Nós passaríamos a ver o mundo de uma forma totalmente diferente e aquilo que era invisível para nós se tornaria visível e nos daria muita facilidade para nos precavermos, né, de uma forma mais eficaz. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com essa ilustração que eu estou fazendo, que eu espero que te ajude a entender nessa palavra introdutória? A Bíblia nos faz um alerta. Existem realidades invisíveis que interferem diretamente na sua vida. Espero que eu tenha sido claro nisso. Eu não estou aqui falando do coronavírus nem de telas de computador. Eu estou te alertando para o fato de que, biblicamente, existem realidades espirituais, invisíveis aos olhos humanos, mas que interferem diretamente na nossa vida. Diretamente. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que, biblicamente, o mundo espiritual é real. E nós precisamos ficar vigilantes sobre esse fato a todo momento. É preciso ser vigilante quanto ao mundo espiritual. E o texto que nós lemos em Daniel 10, ele começa no versículo 2, mostrando um fato que aparentemente não tem uma causa visível. Repare comigo o que diz lá os versículos 2 e 3 de Daniel. Daniel capítulo 10. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei, não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Até se passarem as 3 semanas. Meus irmãos, alguns teólogos e alguns pastores sugerem que Daniel, nesse momento, tinha começado um propósito de jejum. E o texto ele é bem sugestivo nesse aspecto, né? Porque Daniel possivelmente estava sim em um período de jejum. Até porque no capítulo 9 de Daniel, capítulo anterior a esse que lemos, se você puder ler depois, aí você vai perceber que Daniel ele já vinha em um processo de oração pelo seu povo. Né? No entanto, percebam que o texto começa dizendo no versículo 2 que Daniel foi abatido por uma profunda tristeza. O texto diz que foram 3 semanas chorando, sem comer coisa gostosa, né? O texto ainda sugere ali que por uma força do jejum ou por alguma condição depressiva, né? Não fica claro, mas não havia nem ânimo para ele tomar banho, uma condição muito conhecida aí dos psicólogos e do pessoal da área de saúde sobre quem passa por problemas emocionais e quem sabe até na área mais psicológica aprofundada, né? Os irmãos não estranhem aqui a minha interpretação desse texto, né? Mas o texto ele sugere sim que além do jejum, alguma dessas atitudes de Daniel podem ser resultado dessa tristeza que ele sentiu, que ele disse que ficou aqui 3 semanas chorando. Né? Mas reparem que essa tristeza repentina que abateu Daniel, ela tinha uma causa. Repare comigo o que diz os versículos de 5 a 8, né? Que do versículo 2 e 3 ao 5 e 8, se passaram 24 dias, né? Após Daniel ter iniciado o seu jejum, o seu propósito de oração
e ter sido abatido por uma profunda tristeza se passaram 24 dias, né? Ou seja, 3 semanas mais 3 dias. Então veja o que diz o versículo 5. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Vamos para o versículo 8. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Reparem que Daniel, nesse momento, ele começou a perceber que a condição em que ele se encontrava tinha uma causa que estava além da sua compreensão humana. Nesse momento, Daniel, Daniel, aquele que já tinha experimentado o livramento da cova dos leões, que tinha visto os seus amigos sobrevivendo à fornalha de fogo, um homem que tinha experiência com Deus, ele percebeu que, embora ele fosse um homem voltado para Deus, um homem que tinha preocupações com a sua vida espiritual, mesmo assim ele percebeu que existiam forças muito superiores ao que ele poderia imaginar e que estavam influenciando na vida dele. Lembra quando eu disse que por detrás da tela de um computador existem códigos que, se a gente ver, a gente vai achar estranho, achar muito esquisito, né? Olhem só o que o Daniel descreveu no versículo 6 que nós acabamos de ler. Repare comigo, olha o que ele diz. O seu corpo, vamos ler por partes esse versículo. Daniel descrevendo o que ele estava vendo. O seu corpo era como o berilo. Meus irmãos, o berilo não é uma palavra que nós estamos acostumados a ouvir, mas é um material que nós conhecemos bastante, né? Ele é aquele material, aquele cristal, né, que até nós vemos em algumas lojas, né, alguns de cor branca, geralmente ele é hexagonal, cor branco, vermelho, verde, azul, amarelo, enfim. Então, quando Daniel diz que o corpo dessa figura que ele viu era como berilo, é sinal de que ele ou era branco, vermelho, verde, azul, amarelo, uma cor assim que nós não estamos acostumados a ver na pele de uma outra pessoa, né? A não ser em filmes. E seguindo ainda no versículo, imagine como é essa figura que Daniel está escrevendo. O rosto como relâmpago. Né? Para se ver um relâmpago é só por fotografia ou vídeo, né? Porque ele é tão rápido que a gente não consegue ver. Mas aquele clarão capaz de iluminar cidades inteiras, né? Não sei se eu estou exagerando aqui na proporção, mas capaz de iluminar, de clarear uma região tão grande. Você imagine, então, o rosto de uma figura que tem a semelhança de um relâmpago. Os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Repare, então, na descrição de Daniel sobre uma visão, sobre algo que habita nas regiões espirituais, como a Bíblia diz, até nas regiões celestiais. Pois é, meus irmãos, não foi à toa que Daniel, por 2 vezes, como diz o texto, quase desmaiou de medo, né, por causa dessa visão que ele teve. Mas este ainda não é o ponto que eu quero tratar com os irmãos. Vejam comigo o que diz os versículos 12 e 13. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Meu irmão, meu querido irmão, minha amada irmã, meu amado visitante desse canal também, da PIB Freguesia, que está assistindo essa mensagem, existe um alerta para nós. Existe uma guerra espiritual acontecendo neste momento, a qual interfere diretamente na sua vida. Reparem que o texto diz que no momento em que Daniel começou o seu propósito de jejuar e orar diante de Deus, os anjos, as criaturas celestiais, se mobilizaram para lutar contra as hostes malignas que tentavam a todo custo derrubar Daniel no seu propósito de oração, né? Lembra que foram 3 semanas chorando? Isso teve uma causa
a qual aparentemente não havia explicação. Mas a causa era espiritual. Irmãos, o nosso estado emocional, a nossa vida como um todo, né, ela pode ser afetada por questões espirituais. Nós estamos vendo aqui em um contexto bíblico. Aquilo que acontece em nossa vida pode ter uma resposta, pode ser uma resposta do que acontece nas camadas invisíveis, né? Como eu disse aqui, nas telas que nós não conseguimos visualizar. Reparem no que o anjo está dizendo para Daniel, nesse versículo que nós acabamos de ler. Ele diz, existe uma batalha. Ele está dizendo para Daniel, Daniel, existe uma batalha espiritual acontecendo por causa do seu propósito de oração. Foi isso que o anjo disse para Daniel. Daniel, você começou a orar, você colocou um propósito de jejum, um propósito de oração, e nesse momento desencadeou uma grande batalha por causa do seu propósito de oração. E era uma guerra mesmo. Nós temos uma tendência a transformar a coisa como se fosse uma obra literária, mas era uma guerra. A descrição aqui é de uma guerra. O texto ele é tão claro sobre como acontece essa guerra espiritual que o anjo ele fala até em reforço, né? Como uma guerra mesmo. Né? O anjo ele falou, olha Daniel, a batalha foi tão intensa que para eu conseguir chegar aqui eu precisei pedir reforço. Tudo isso porque Daniel decidiu orar. Tudo porque Daniel decidiu se dedicar mais a Deus. E eu preciso te perguntar, meu querido, como está a sua vida agora? Como está o seu propósito de oração com Deus? Como estão os seus propósitos com Deus? Como tem sido a sua... Será que você tem sido abatido por alguma tristeza avassaladora como essa que Daniel vivenciou? Será que você tem tentado se aproximar de Deus, mas a cada tentativa aparecem desafios terríveis que te fazem desistir, inclusive desafios emocionais? Saiba que existe, meu amado, uma batalha espiritual acontecendo neste momento. E o propósito do inimigo é te derrubar. O propósito do inimigo é te impedir de ter comunhão com Deus. É te afastar dos propósitos do Senhor. Esse era o propósito do inimigo aqui na vida de Daniel. Impedi-lo de continuar no seu processo ali de jejum, de oração e de santificação. E o inimigo usou de todas as armas contra Daniel. Até problemas emocionais. Até problemas emocionais. Porque nos capítulos anteriores você vai ver que o inimigo tentou de tudo. Tentou acabar com a posição de Daniel, jogou Daniel na cova dos leões, fez e aconteceu. Muitas coisas, muitos problemas se abateram sobre a vida de Daniel. E quando nada disso tirou a fé de Daniel, o inimigo disse, então eu vou afetá-lo na área emocional. Existe uma guerra, meus irmãos. E o propósito dessa guerra do inimigo é te afastar dos propósitos do Senhor. A Bíblia ela é tão clara, né, quanto ao alarme dessa guerra, né, quanto à realidade desta guerra que existe, que o Espírito Santo ele nos dá um recado, né? Talvez você que gosta aí do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo, Efésios 6, né, os versículos de 11 a 12, eles são muito claros, ele diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o versículo 12, então, ele dá um recado, ele diz, olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade, o príncipe das trevas deste século, que habitam nos lugares celestiais, ou seja, nas regiões onde os nossos olhos humanos não conseguem ver. A nossa guerra é contra eles. É um alerta bíblico. Percebam, eu faço questão de sempre citar o Novo Testamento para nós vermos que isso não é uma história somente do Antigo Testamento. A Bíblia inteira nos alerta, existem realidades espirituais que nos afetam. Meu querido, como está a sua vida? Eu preciso te perguntar, você tem se revestido com a armadura de Deus, conforme a orientação aqui do Espírito Santo em Efésios, como nós lemos, Efésios 6? Ou será que você é um alvo fácil? Preciso te avisar que alguém sem armadura, sem escudo, totalmente desprotegido no meio deste campo de batalha, onde a gente não consegue ver, né, para piorar a situação, um campo de batalha onde nós não conseguimos ver. Se nós não estivermos com a armadura, nós não
sobreviveremos aos dardos inflamados do maligno. E agora, com licença aos demais que nos assistem, eu quero me dirigir aos crentes que estão ouvindo essa palavra. Você que é crente e está ouvindo essa palavra. A palavra do Senhor diz, talvez você não saiba, mas o profeta Ezequiel, ele é contemporâneo de Daniel. E a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 22:30 que Deus ele busca por homens e mulheres que se coloquem na brecha entre Deus e o povo. Meu amado, você precisa atender a esse chamado de Deus para se colocar na brecha. Me permita interpretar que Daniel, quando ele se colocou em um processo de jejum para se santificar, e o capítulo 9 indica que ele orava pelo povo, ou seja, Daniel orava pelos seus irmãos, pelos seus compatriotas, pela sua cidade, ele orava pela sua nação. Quando ele tomou essa decisão, ele assumiu essa posição que o Espírito Santo nos orienta lá em Ezequiel 22:30, se colocar na brecha entre Deus e o povo. E nós, como cristãos, precisamos tomar essa posição. Me permita dizer, meu querido, que Daniel, quando orou pelo povo, quando orou por pessoas com quem ele se preocupava, ele se colocou na brecha. Queridos, quando você decide orar por alguém, quando você ora pela vida de uma pessoa, certamente você tem aí na sua agenda de oração, vamos dizer assim, pessoas pelas quais você ora pela libertação, você ora pela cura, você ora pelo milagre, enfim, por tantas coisas, você está se colocando na brecha. Você está literalmente vestindo a armadura de Deus e participando dessa guerra espiritual, essa batalha espiritual em favor de uma pessoa que você sabe que precisa ser liberta. E eu preciso te perguntar, meu querido, você está investindo na oração na vida de alguém? Você investe tempo para orar por alguém? Por uma pessoa que você sabe que precisa de oração? Sabe que precisa de libertação? Você tem orado? Você tem se colocado na brecha? Você tem consciência da batalha espiritual que envolve um momento desse de oração, um propósito de oração? Você tem se colocado na brecha entre Deus e alguém? Isso é um chamado. Um chamado para todo crente que se coloque na brecha e ore e interceda pela vida daqueles que vivem aprisionados. Meu querido, entenda uma coisa, não confunda se colocar na brecha com ser um mediador. É importante que isso fique claro. O único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor Jesus. Ele é o único. Se colocar na brecha não é ser um mediador, é ser um intercessor. Você está ali para interceder, para orar, mas você está entrando na guerra. E isso é importante para o nosso chamado como cristãos, fazemos a diferença. Mas perceba que Daniel, voltando para o texto, ele sentiu os efeitos na sua própria vida. A batalha espiritual para Daniel foi tão intensa que o seu emocional foi atingido. Daniel, um homem de Deus, um homem que teve tantas experiências maravilhosas, até ele teve uma camada da sua vida atingida. Tamanha foi a batalha espiritual na qual ele se envolveu. Mas, meu querido, embora estejamos nessa batalha, por mais que sintamos a pressão dessa guerra, a boa notícia é que Deus está conosco. Repare que nos versículos 17 a 19 de Daniel 10, olha o que está escrito. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram, mal posso respirar. Olha aqui o efeito da batalha espiritual. Daniel perdendo as forças, ficando até com dificuldade para respirar. Versículo 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. E ele me disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Seja forte. Ditas essas palavras, oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Querido, você que está no meio desta guerra, precisa orar.
pedindo a Deus esse toque. Assim como ele tocou em Daniel e fortaleceu Daniel, e Daniel foi capaz de se levantar no meio daquela batalha espiritual, no meio do pranto, no meio das questões emocionais que ele vivenciou, Daniel se levantou. Dessa forma, nós precisamos orar também, pedindo a Deus que nos dê esse toque revigorante e nos fortaleça. E repare uma das coisas, enquanto eu estava lendo esse texto e meditando, uma das coisas que me chamou muita atenção é que em nenhum momento Daniel reclamou. Em nenhum momento nós vemos Daniel pensando em desistir do seu propósito de oração e jejum. Em nenhum momento. Embora estivesse muito abatido, terrivelmente abatido, eu não consigo imaginar como é chorar por 3 semanas. Mas em nenhum momento Daniel reclamou com Deus. E você, meu amado, minha amada irmã, querido amigo que está nos assistindo, como está a sua vida? Preciso te perguntar, você reclama ou pede a Deus forças? Você desiste constantemente ou você pede a Deus constantemente que te fortaleça? Daniel foi fortalecido por Deus, mas no meio da guerra. Daniel não foi livre da guerra, ele foi fortalecido para resistir na guerra. E eu te digo, meu irmão, você precisa de fortalecimento. É o que você precisa. Repare que a guerra ainda não tinha acabado. Nós terminamos o texto com uma frase muito emblemática, né? O versículo 20 diz: então ele me disse, você sabe por que vim? Isso é o anjo falando com Daniel. Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. O anjo estava dizendo para Daniel, ó Daniel, Deus te fortaleceu, mas a batalha continua. Enquanto você estiver vivendo, haverá batalha. Repare que ele diz que estava voltando para combater o príncipe da Pérsia, mas pediu reforço, porque também já estava chegando um tal de príncipe da Grécia. Irmãos, falando aqui de maneira mais simplificada, demônios. Demônios territoriais. Se movimentando por causa da oração de Daniel, um homem simples, como eu e você. Um homem que decidiu fazer um propósito de jejum e oração. Causou a revolta no mundo espiritual. Amados, precisamos ficar atentos ao mundo espiritual. É preciso crer e entender que, biblicamente, essas realidades espirituais existem e nos afetam diretamente. Deus nos alerta a todo momento através dos textos bíblicos sobre isso. Existem dimensões superiores, né, onde acontecem verdadeiras batalhas que interferem em nossas vidas. Quando eu citei Efésios aqui, Efésios fala exatamente sobre isso. Que esses espíritos demoníacos atuam nas regiões celestiais, regiões que nós não podemos ver. Mas a boa notícia é que, como eu já disse, Deus está conosco e melhor ainda. Não só apenas está conosco, mas venceu esta batalha, né? É uma batalha que, embora ainda ocorra, já tem a vitória declarada. E isso é maravilhoso. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus deixa muito claro isso, né? Após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos e fala aquela frase maravilhosa. Ele diz, olha, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo, olha, eu venci. Acabou. Eu venci. Então, meu amado, existe batalha? Sim, mas com Cristo, com Jesus, nós já vencemos. Eu acho interessante quando alguém diz, olha, nós vamos vencer. Amados, nós já vencemos. Aliás, a Bíblia ela não diz que somos vencedores, diz que somos mais que vencedores. Estamos além da vitória, porque esta batalha, embora ocorra e embora nos afete, já é uma batalha vencida por Cristo. Bom, meus irmãos, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos fortaleça, mas nesse momento de oração, eu queria também incluir um momento de oração por todos aqueles que sofrem. Falamos aqui de causas espirituais, de causas que interferem de fato na nossa vida, nessa realidade que conseguimos ver, mas nós temos
nesses dias vemos sendo bombardeados por tantas notícias desesperançosas, né? Tantas coisas sendo compartilhadas, como se não bastasse essa crise econômica que nos assola, principalmente os mais pobres, como se não bastasse a crise sanitária com esse vírus que está aí nos forçando a viver de uma maneira tão difícil. Como se não bastasse tudo isso, estamos presenciando também mais uma onda de violência contra os mais pobres da nossa cidade. Por que não dizer aí do nosso país e também do mundo, né? Aliás, algo que sempre aconteceu, mas que tem sido mais noticiado, né? Continuam as balas perdidas matando crianças, nas periferias principalmente. Continuam pessoas sendo julgadas e até mortas por causa da cor da sua pele. Continuam pessoas sofrendo todo tipo de discriminação. E como se não bastasse essa situação horrível, ainda existem pessoas e organizações oportunistas que instrumentalizam a dor dessas pessoas, a dor, enfim, de indígenas, de mulheres, de negros, a dor de todos aqueles que sofrem algum tipo de discriminação. Ainda existem pessoas e organizações oportunistas que se aproveitam disso para uma promoção, seja de um modo político, ou até para uma autopromoção de suas imagens. Irmãos, isso é influência de potestades demoníacas. Poderes demoníacos que se apossam dos homens para, através do sofrimento dos mais vulneráveis, buscarem alcançar poderes. Poderes através da dor daqueles que sofrem. Então eu quero convocar você também a, além de orar pela sua vida, se colocar na brecha entre Deus e o povo e fazer a sua parte. A palavra de Deus diz, João 13,35, que todos saberão que nós somos discípulos de Jesus, porque nós vamos ser conhecidos pelo amor. Seremos conhecidos se amarmos uns aos outros. Se não fizermos isso, não seremos reconhecidos. Eu preciso dizer que Jesus, ele não se alegra com a violência estatal. Jesus não se alegra também com a resposta violenta da sociedade. Jesus não se alegra com os que se aproveitam de causas humanitárias que são nobres para se promoverem na política e socialmente. Tudo isso, irmão, toda essa violência generalizada, todo ódio, seja racial ou todo preconceito, são movidos por estas hostes espirituais da maldade que nós lemos aqui. E nós precisamos dizer que Jesus é contra isso. Jesus é contra isso e tenho certeza que Jesus, em nosso lugar, ele estaria não com uma arma na mão, não com discursos vazios, mas estaria chorando com os que choram. Estaria levando liberdade aos que são cativos de tanta violência. Então eu quero, nesse momento de oração, além de orarmos pelas nossas vidas, pelo nosso fortalecimento espiritual, além de orarmos por aqueles que nós sabemos que precisam ser fortalecidos, eu quero também orar pela nossa cidade, pelo mundo em si, pelo mundo todo, pedindo a Deus que intervenha na nossa situação, na nossa sociedade e nos fortaleça. Que principalmente sejamos conhecidos pelo amor. Porque se não formos conhecidos pelo amor, falhamos como cristãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, porque mesmo em meio à batalha, mesmo em meio a essa guerra espiritual, o Senhor é conosco. Sabemos que Deus tem cuidado de nós. Sabemos que em meio a essa batalha que tenta nos derrubar, sabemos que o teu toque, Senhor, é que nos fortalece. Então pedimos, Pai, eu quero pedir em especial pelo irmão, pela irmã, pelo amigo, pela amiga que está orando comigo nesse momento, pedindo a Deus fortalecimento. Fortalecimento tanto emocional quanto espiritual,
Pai, eu te peço, Deus, toca nessas questões, ó Deus. Manifesta o teu poder, Deus. Cura, Senhor. Assim como Daniel, ó Deus, que era um homem fiel, um homem que te buscava, mas que também foi abatido por questões espirituais que afetaram o seu emocional. Eu te peço, ó Deus, cura o nosso emocional, Deus. Cura aqueles que precisam, ó Deus, serem acalentados, terem o coração acalentado, ó Deus, por causa da ansiedade, por causa do pânico que tem se alastrado, ó Deus, na nossa cidade, no mundo inteiro, Deus. E Pai, de uma maneira muito especial também, eu te peço agora, ó Deus, pelos que sofrem, pelos que vivem à margem da sociedade, por aqueles, ó Deus, que são excluídos. Pedimos, Pai, usa a tua igreja para ser conhecida pelo amor. Uma igreja que haja, Deus, além do discurso, mas uma igreja, Deus, que faça a sua parte aqui na terra, Deus. Te agradeço muito, Deus, porque o Senhor nos chamou para essa obra, uma obra difícil, uma obra, Deus, que envolve essa guerra espiritual a qual o Senhor nos alertou hoje, mas te agradecemos porque somos mais que vitoriosos em todas essas coisas, porque sabemos que Jesus é conosco e é Ele quem nos orienta. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pelo teu toque de fortalecimento em nossas vidas e pedimos, Pai, nos ensina a sermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe e que a cada dia sejamos mais parecidos com Jesus e menos conosco mesmos. Que Deus te abençoe. Queridos, antes do final deste culto, eu quero fazer algumas recomendações e trazer à lembrança alguns dos nossos trabalhos. Inicialmente, quero convidá-los para quarta-feira. Continuamos com o nosso estudo bíblico na quarta-feira. Estamos falando sobre o homem e na próxima oportunidade na quarta-feira que vem, nós estaremos falando sobre a queda do homem. A queda do homem e a contaminação do pecado na raça humana. Também quero chamar a atenção dos irmãos para sexta-feira. Sexta-feira os PGMs estão se reunindo online e eu gostaria que os irmãos estivessem ativos. Parabenizamos os jovens, os adolescentes e o grupo de adultos. E nós gostaríamos muito que os irmãos estivessem estudando a maneira de, aproveitando, né, esta oportunidade em que o trabalho está sendo feito online, pudessem estar aumentando o número de irmãos participantes no grupo. Eu não sei como os irmãos podem fazer isso, não sou perito nesta área, mas o irmão pastor Wagner e a irmã Ângela, a irmã missionária Ângela, eles estarão trabalhando nesse sentido, para aumentar os nossos grupos, né? Quem sabe o coronavírus possa nos abençoar com isso. A multiplicação, né, de irmãos pertencentes aos pequenos grupos. Então, na próxima sexta-feira, no sábado, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica doutrinária. E nós aguardamos os irmãos e que os irmãos possam estar também lembrando a outros e trazendo outros alunos, mesmo que não seja de nossa igreja, vizinhos, amigos, pessoas que possam se interessar pela Bíblia. A irmã educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia Menezes, está ministrando no livro de de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios. Domingo, o nosso culto pela manhã e à noite, mas à tarde, no domingo, às 17 horas, nós temos a EBD Mirim, a escola bíblica dominical Mirim. E nós também queremos pedir aos irmãos que reúnam a sua criançada para ouvir a irmã Esther, para ouvir a ministração, e os amigos que estão distantes, que não pertencem à nossa igreja, mas podem pertencer, poderão também
juntar a sua criançada para ouvir as histórias e participar desse momento. Domingo, às 17 horas. Mas eu recomendo que vocês entrem em contato com a secretaria para que a irmã Luciana, a irmã Juliana, possa orientá-los em como acessar. Há uma diferenciação aí das outras programações e ela poderá orientar o irmão. O fato é que desejamos, é fácil, e que desejamos que os irmãos estejam participando. Não deixem de estar conosco às 18h30. Hoje teremos a ministração da ceia do Senhor. Os irmãos preparem também os elementos para estarem servindo de diáconos, os chefes da casa ou as matriarcas servindo como diáconos, né? E nós recomendamos que os irmãos estejam participando e que seja um momento muito sério. Então, no culto das 18h30 estaremos participando da ceia e o pastor estará pregando naquela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Oremos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.